Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus, que a graça, a paz e amor do nosso Senhor Jesus habite ricamente em sua vida, que nessa noite de adoração possamos glorificar a Deus com todo o nosso ser. E nesse dia especial, no dia 12, queria colocar aqui nessa noite para cada um de nós que as crianças, elas são preciosas e elas precisam ouvir a palavra de Deus. Cada criança que nasce, ela existirá eternamente. Qualquer pai ou mãe que teme a Deus quer ver seu filho chegar à vida eterna no céu. E para alcançar esse alvo eterno, é de suma importância o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe cada pai, mãe e professor que se dedica à instrução dos seus pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 14. Possamos todos os dias, a cada minuto, nos preocupar com nossas crianças, além de preocupar com nós mesmos, porque os pais também precisam ser o exemplo para essas crianças. Vamos adorar e vamos louvar neste momento. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor por nossas vidas. Neste momento entregamos nossa adoração diante do Senhor e que chegue ao Senhor, ó Pai, como um aroma agradável. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde sempre, nos direcione no caminho do Senhor, nos ajude também a guiar nossos filhos na Tua presença. É no nome santo de Cristo, Pai, que oramos e agradecemos. Amém. Quem mantém as águas em sua mão, quem da areia conta cada grão, fala em reis e povos faz tremer, a criação se prostra a adorar. É o nosso Deus, no seu trono está. Vamos adorá-lo, é o nosso Rei,
igual, vamos adorá-lo. Quem a Ele pode aconselhar, seus decretos pode questionar. Quem a Ele pode instruir, quem explica todo o seu agir. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Quem sofreu dos cravos duradouro, quem pagou o mal do pecador, Jesus Cristo humilde padeceu, triunfou e reina com poder. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre, reinará para sempre. É o nosso Deus, no seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as
coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Busca, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições. Mas somos a voz no deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são os dias do servo Davi, erguendo um templo de louvor. São dias de grande colheita, os campos já brancos estão. Nós somos os trabalhadores na vinha, pregando a salvação. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová,
Não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová. E ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aquele que era, que é e há de vir. Aquele que era, que é e há de vir. Boa noite, irmãos, tudo bem? Espero que estejam bem, que estejam cuidados aí por Deus, né? E sabemos que Deus sempre tem cuidado de nós. Então, nossa reflexão de hoje é sobre Dia das Crianças. E para isso vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua vontade, ó Pai, tem se manifesta cada dia, Pai, e que, Pai, diante da Tua vontade, cada um de nós, Pai, possamos curvar as nossas cabeças, cuidar, ó Pai, para que os nossos corações, as nossas mentes estejam voltadas para Ti, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, que o país passa por momentos de decisão política, que o Senhor esteja, Pai, iluminando as mentes, iluminando cada pessoa, ó Pai, para que tudo seja de acordo com a Tua vontade. Senhor Deus, que possamos, ó Pai, nessa noite, refletir um pouco sobre aquilo que o Senhor deseja de nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado, eu lhe agradeço por tudo. Amém. Bom, irmãos, Dia das Crianças, e aqui vai um breve histórico, né, de como surgiu o Dia das Crianças. Bom, essa data ela começa a ser comemorada como uma estratégia de marketing há 65 anos atrás, por causa da iniciativa de uma indústria de brinquedos. No entanto, essa data aqui no Brasil, ela havia sido instituída pelo governo em 1924. No entanto, não existia comemoração. Bom, uma curiosidade é que não existe uma data universal para o Dia das Crianças. Por exemplo, no Canadá, eles consideram o dia 20 de novembro, porque foi nessa data que a Unicef, né, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, ele oficializou a Declaração dos Direitos da Criança em 1959. Então, 20 de novembro de 1959 foi oficializado esse direito da criança, e com isso, né, a Unicef passou a considerar, assim, o Canadá, né, passou a considerar a data de 20 de novembro. Já no Japão, curiosamente, são duas datas para comemorar o Dia das Crianças, onde os meninos comemoram no dia 5 de maio e as meninas no dia 3 de março. Já na Índia, é comemorado no dia 14 de novembro porque coincide com o aniversário de um primeiro-ministro chamado Pandit Jawaharlal, e ele gostava bastante de criança, então instituiu-se essa data. E na Austrália, por exemplo, a data é móvel, mas ocorre sempre no mês de outubro e sempre numa quarta-feira. Então nós vemos aí que não existe uma data, né, que seja oficial em todos os países, aquela mesma data. Mas não é isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre o Dia das Crianças, eu queria lembrar primeiramente aos pais.
Os pais têm uma função importante, né? Enquanto a gente vê lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que fala assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, é uma responsabilidade dos mais velhos, aqui vai os pais, né? Principalmente os pais, ensinar o caminho que aquela criança deve andar, para que ainda assim, quando ela for velha, ela não se desvie. Então, Deus tinha um propósito muito grande, né? Era muito interessante como Deus age, como é que Deus deixou preparado para nós várias formas para que a gente tivesse uma sociedade que fosse uma sociedade com menos problemas. E provavelmente se a gente tivesse, e certamente se a gente tivesse, todos nós tivéssemos obedecido ou crescido em um lar cristão e tivéssemos tido a oportunidade de crescer aprendendo os caminhos do Senhor, muitos dos que estão fora da igreja não teriam se desviado, e muito dos problemas que a gente tem na sociedade não teria ocorrido. Bom, e quando a gente fala isso, a gente vê que Deus estava tão preocupado com como guiar o seu povo, que em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 6 a 9, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 6 a 9, lá está escrito assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, ou seja, tu colocarás, né, para os teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja bem, educar requer tempo, requer investimento. E é o que a gente vê em Deuteronômio aqui, capítulo 6, versículo 6, onde é colocado da seguinte forma no versículo 7: falarás assentado na tua casa. Hoje, muitos dos lares, né, os pais não se assentam com os filhos, e os filhos não se assentam com os pais. Andando pelo caminho, então nós vemos outra situação interessante: andar junto, caminhar junto. Ao deitar-se e ao levantar-se. Então, fechava o ciclo de um dia inteiro, porque ao levantar eu estava ouvindo algo sobre a vontade de Deus, e ao deitar era o momento ainda assim de refletir sobre o que era a vontade de Deus. Então, educação de filho requer esforço dos pais, requer tempo e requer companheirismo. E hoje, na nossa sociedade moderna, muitas vezes a gente não tem tido esse tempo em família. Então é importante que a gente caminhe no sentido de, muitas vezes, se a gente não tem tempo, mas substituir esse pouco tempo que se tem por um tempo de qualidade. Muitas vezes, você já deve ter ouvido a seguinte frase: falam que existe uma criança dentro de um adulto. Será que é verdade? E aqui vai uma reflexão também, um olhar sobre o adulto, porque nós adultos, muitos não viemos de um lar cristão, mas é importante pensarmos sobre o quanto a palavra de Deus tem feito diferença na minha vida a partir do momento que eu passo a conhecer a Deus.
E aqui eu quero deixar um exemplo, que é o que está em Mateus capítulo 18, versículo 1 a 5. E ali nós vamos ver o exemplo dos apóstolos, dos discípulos. E esses discípulos que estavam andando junto com Jesus Cristo e estavam ali convivendo 24 horas por dia, ainda assim, muitas vezes agiam como criança. Então, Mateus 18, versículo 1 a 5, diz: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem era, porventura, o maior no reino dos céus? Veja a discussão, né? Quem é o maior? Quem é o melhor? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Tem uma palavrinha-chave que eu gostaria de enfatizar, né? E a gente vai discorrer sobre isso. Primeiro, essa questão de quem era maior, quem era melhor, era uma questão que volta e meia os discípulos tinham esse tipo de discussão. E quando a gente vê essa questão no versículo 1, é um episódio semelhante que ocorre em Lucas 22, 24, relatado em Lucas 22, 24, onde os discípulos ali também estavam questionando sobre quem era o melhor, quem era o maior. E aí a gente vê que muitas vezes o estar próximo de Jesus não garantiu a eles a maturidade necessária. E, fazendo um paralelo do que ocorre nas igrejas, muitas vezes nós temos irmãos que estão velhos na fé, têm bastante tempo que estão na igreja, mas ainda assim não têm a maturidade necessária para continuar caminhando. E essa situação, ela lembra o que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, é um alerta para a gente, para que a gente se examine, é como se fosse um espelho. E um conselho que é dado é o seguinte: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E se é que já provares que o Senhor é benigno. Então, é algo que tem que nascer do interior da pessoa. É desejar afetuosamente, como uma criança tem o desejo, um grande desejo, né? Quando dá na hora dele se alimentar ali, se é um bebê, ele vai chorar, ele vai lembrar que está na hora dele se alimentar. Assim também nós deveríamos estar almejando e estarmos ansiosos por esse leite, que é um leite espiritual, vamos falar assim, né? É como se... Aí hoje o leite para a gente é a palavra. Então que a gente continuasse desejando estar crescendo e se alimentando dessa palavra. Mas eu queria também deixar a nossa reflexão aqui de Mateus 18, versículo 1 a 5, destacando o versículo 3. Porque no versículo 3, lembra que ele diz assim: e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. E aqui a palavra-chave é conversão. Porque existem pessoas que estão na igreja, mas elas não se converteram. Porque a conversão, ela exige uma mudança de mente
e de atitude. Então, nós precisamos estar examinando, porque muitas das vezes a gente fala assim, não, eu me converti. E é bom a gente fazer esse autoexame. Eu me converti ou eu passei pelas águas, mas continuo tendo as mesmas ações, as mesmas atitudes daquele velho homem, daquela velha mulher? Porque a conversão, ela exige mudança. E o se tornar como criança naquele versículo significa que, se a gente olha para a vida de uma criança, para a ação de uma criança, a criança tem uma atitude de quê? De confiança. Ela aguarda o que foi dito com humildade e ela mostra que ela possui uma dependência. Assim como criança, a gente deve ter a dependência de Deus, né? E a gente precisa também ver que a criança, ela confia, e muitas vezes a gente desconfia, né, da vontade de Deus em nossas vidas. A criança, ela, quando ela está ali do lado do pai, da mãe, de alguém que ela tenha confiança, ela se entrega totalmente. Assim também, nós deveríamos estar nos entregando totalmente à vontade de Deus. E um exemplo que eu queria deixar aqui é o exemplo de que a gente precisa, assim como as crianças, ter um coração puro. E aqui eu quero chamar a atenção de nós, né, adultos, com relação a lidar com a criança. Por quê? O que acontece muitas vezes? E isso, os psicólogos falam isso abertamente. Uma criança que recebeu estímulos positivos a vida inteira, ela vai se tornar um cidadão com uma mente melhor, com uma visão melhor, autoconfiante. Mas uma criança ou um adulto, ou quem quer que seja, que só recebeu estímulos negativos, falando você não tem condição, você não consegue, você não vai conseguir, você não tem capacidade, de tanto ouvir aquilo, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba acreditando que ele não tem capacidade. Muito bem. E aqui eu queria, ainda traçando esse paralelo, né? E nós, adultos? Deus nos tem dado sempre palavras de confiança. Deus nos tem dado sempre demonstrações de que podemos caminhar porque Ele vai nos apoiar, Ele vai estar junto a nós. Mas o que acontece muitas vezes? É o que está em Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14. Porque muitos de nós já devíamos nos ter tornado o quê? Mestres, né? Diz lá versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Ou seja, continua na tenra idade espiritual. Quantos de nós já deveríamos ter crescido espiritualmente, mas não crescemos? E aí? Quantos de nós deveríamos estarmos auxiliando e apoiando e ajudando para que outros pudessem estar chegando à luz, chegando até Deus? E o que acontece? Muitos ainda precisam ser carregados, muitos ainda precisam ser tratados como a tenra idade, né? Como o início ali da vida de um bebê. Assim também
enquanto um cristão recém-nascido, tem esse comportamento. E a gente precisa pensar nesses dois paralelos que eu quis traçar aqui nessa noite. Quem é o adulto de hoje e, para aqueles que têm filhos pequenos, o que você, pai, você, mãe, tem projetado na vida do seu filho? Você tem abençoado ele? Você tem falado palavras de incentivo? Você tem se esforçado para ser um pai e uma mãe melhor? Por quê? Eu posso falar que meus filhos, nem tudo que eu falei, eles aprenderam. Mas as ações que eu tive, eles copiaram todas elas. Ou boas ou ruins, mas copiaram. Então a gente precisa, enquanto adulto, observar a nossa vida e ver se eu tenho sido um cristão que tem buscado evoluir, e aí o meu filho vai querer buscar também evoluir porque o pai e a mãe dele têm buscado crescer, ou vai querer ser um cristão recém-nascido, mas que já tem 30 anos, 40 anos que está na congregação, mas continua sendo um cristão recém-nascido, ou ainda que a gente possa pensar que Deus vai nos cobrar a responsabilidade por tudo que nós fazemos, dizemos, né? Então, que nessa noite, irmão, minha irmã, você que me ouve, possa refletir isso, né? Esse pequeno bate-papo nosso aqui, né? Dia das Crianças. Um dia comemorado internacionalmente. Qual é a responsabilidade que nós temos tido com essas crianças? Qual é a responsabilidade que nós adultos estamos tendo diante de Deus em relação a crescer, em relação a produzir mais, em relação a se fortificar? Que Deus abençoe vocês, uma excelente noite, que Deus nos ajude a caminhar. Fiquem com Deus, até a próxima. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu,
as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim.